Marco Aurélio, diga às pessoas como você chegou à igreja, como era a sua vida, sua fé, sua mente, sua visão, sua maneira de enxergar as coisas e o que mudou de lá para cá e como está hoje. Bom, gente, quando eu cheguei no Ministério de Mudança de Vida, eu acho que, como a grande maioria, minha vida era derrotada espiritualmente, financeiramente e sem rumo, né? E mudou tudo. Eu fui 46 anos católico, como eu falei para o bispo, não me arrependo disso, mas somente como evangélico a minha mente abriu. Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava, as coisas começaram a fazer sentido. Fiz curso de obreiro, eu queria conhecer o mundo espiritual, eu vi que o mundo espiritual não é simples, é muito mais complexo do que a gente imagina. E não adianta você viver na igreja, ouvir a palavra e não deixar a palavra entrar. Não adianta. Não adianta você fazer uma parte e não fazer o resto. Não adianta você ser fiel e não ser dizimista nem ofertante. Não adianta você ser dizimista, ofertante e deixar brecha, porque não vai acontecer. É um todo. As pessoas querem a vida tão abençoada e elas não conseguem entender, todos nós, alguém aqui quer bênção? Levanta a mão quem quer bênção. Quem quer Deus abençoando? A gente não consegue entender o que tem por trás da magnitude da obediência. Deus é tão misericordioso, Ele é tão bondoso com a gente, que para a gente ter uma vida abençoada, Ele deixa que a gente ainda fique com 90% de tudo que entra na nossa mão. 90% para a gente torrar, para a gente gastar, para fazer o que quiser. Entendeu? E para ter a vida abençoada. Mas tem gente que tem cristão que tem a mente tão pequenininha, que é tão apegado ao dinheiro, que ele não consegue enxergar isso. E ele nunca vai viver as promessas. Porque a promessa, porque está escrito ali, é que eu vou viver. Não é porque eu sou bom, é porque está escrito. E se está escrito, eu vou viver o que está escrito. Então tem que obedecer. Eu aprendi, pode falar? Eu aprendi também, desde 2014 eu frequento a igreja, né? E eu pensei, por que eu frequento tanta igreja, por que a palavra não entra? Por que de tanto que eu venho, eu choro, eu me emociono, mas a palavra não entra? Por quê? Então, eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a falar, Senhor, me mostra como que eu tenho que fazer para a palavra entrar, para realmente a minha vida progredir como eu quero, né? Então, eu aprendi a orar. Eu aprendi que quando eu venho para a igreja, eu tenho um caderno, eu anoto os versículos que saem do altar, o que desce do altar não é o bispo que está falando, é Deus que está falando. Você tem que entender isso, não é um homem. É Deus usando a boca do homem para chegar até você. Então, eu anoto tudo. Anoto o versículo e, a hora que o bispo começa a fazer, o bispo, os pastores, começa a entrar na reflexão daquilo, eu já começo a anotar. O que você está querendo falar comigo? Eu já vou anotando. Quando eu chego na minha casa, eu entro em oração e eu começo a olhar que aquilo lá, a resposta do que eu quero está ali. Então, eu entro em oração, durmo numa paz muito boa, com o Espírito Santo, acordo de manhã, está com o meu joelho no chão, começo a fazer oração e começo a ungir. Aprendi com o Ori, meu amigo, no testemunho que ele deu aqui. Eu começo a ungir todos os meus propósitos. Eu trouxe o bispo ver, eu tenho um banner na minha casa, tamanho desse telão aqui, com tudo que eu quero, está tudo ali. E eu vou ungindo todas as áreas. E eu começo a repreender e a profetizar tudo que eu quero. Exatamente como Jesus fazia no deserto, em cima de versículo. Então eu começo a profetizar e começo a repreender e as coisas vão abrindo. As coisas vão abrindo, um leque de oportunidades vão surgindo na minha história. O Marcos, Deus deu a ele uma visão, um dom, ele colocou em prática isso, e ele abriu um negócio, ele tem tocado esse negócio, e eu já vou colocar aqui os depoimentos do negócio dele,
que é um negócio que, mais do que nunca, Deus colocou no coração dele a visão de ampliação, de multiplicação desse negócio. Diga para as pessoas o que foi que Deus deu a você. Bom, eu tenho uma empresa, ela chama Bom Motorista, é um treinamento para quem tem medo de dirigir, quem tem habilitação, quem tem CNH e não dirige por algum motivo, ou bateu o carro com trauma, ou tem habilitação há tempo e não dirige, ou acabou de sair da autoescola e não consegue dirigir. Eu pedi a Deus que me desse realmente alguma coisa que funcionasse, né? E eu vim testando esse método. Eu tive mais de 300 alunos, de 18 até 79 anos, foi a minha última aluna. Alunos com 20 anos, com 30 anos que não dirigia. E eu fui testando isso, fui aprimorando o método a cada dia, e hoje eu sou conhecido. Semana passada, dei uma entrevista na Record, e a minha empresa hoje é conhecida. Hoje, praticamente, 2, 3 alunos todo dia ligam perguntando como é o treinamento. E eu pedi também a Deus para me abençoar e para que eu pudesse deixar um legado de pessoas conscientes, de cristãos conscientes, porque tem muita oportunidade nesse negócio, nesse ramo. Tem mais de 8 milhões de pessoas no Brasil que têm CNH e não dirigem, tem um mercado gigantesco nisso. E eu queria muito começar esse projeto com as igrejas, oferecendo para os membros, quem tiver carro, quem quiser trabalhar como licenciado, tá? Usa o método Bom Motorista. Se você me perguntar quanto custa isso, não custa, você não precisa me pagar. Eu vou te dar o método todinho, o segredo do método. E eu tenho uma outra empresa que capta aluno para o licenciado. Então, não vou te vender o método e falar para você, se vira, vai atrás do teu aluno. Eu tenho um sistema que capta aluno para você, enche a tua agenda.